Fala galera do Vira e Bicho, tudo bem? Professor Adriano Santana, Biologia, estamos na segunda aula de revisão para o Enem. Se liga, não esquece de correr lá também no nosso canal Vira e Bicho. Vira e Bicho, o bicho é com X, o bicho se escreve com CH, a gente sabe disso, mas o nosso bicho é de vestibular, é você que vai entrar, ano que vem você vai estar lá dentro da universidade todo feliz e vai lembrar da gente, tá? Então se inscreve lá no nosso canal para a gente estar sempre disponibilizando aulas, né? Não deixa de divulgar para a gente, quebra essa daí, dá like, tá? Tudo isso vale a pena. E aqui, ó, na aula de hoje, nessa nossa segunda aula, a gente vai falar sobre origem da vida, biogênese e abiogênese, evolução e ecologia, tá bom? Vamos pegar essa revisão aqui, que é para você tirar qualquer duvidazinha que tenha ficado e ficar mais animado para arrebentar na prova, tá bom? Vamos com a gente que você não se perde. Olha lá, origem da vida. Todo ser humano sempre teve aquela pulguinha atrás da orelha, de onde viemos, como foi o começo, como tudo surgiu. Chegaram a acreditar na panspermia cósmica, que ainda é muito bem estudada, de que os primeiros seres vivos teriam vindo, né, lá do extraterrestre, né, do cosmo. Né? Então, teria chegado aqui na Terra através de meteoritos e aí surgiram os primeiros seres vivos no nosso planeta, as primeiras células, e depois que sofreram processos evolutivos, né, explicados por Darwin futuramente. Né? Então, tinha essa ideia. As ideias mais aceitas hoje são as ideias, primeiro, vindas na hipótese de Oparin e Haldane e depois teorizadas por Miller e Urey. Tá? Então, como é que isso aconteceu? Esse cientista maravilhoso, Alexander Ivanovich Oparin, junto com o seu companheiro Haldane, né, chegaram a algumas conclusões que levaram muitos cálculos químicos. Né? Eles chegaram à conclusão de que gases da atmosfera primitiva, metano, amônia, enxofre, misturados com descargas elétricas de uma atmosfera muito carregada, partindo do princípio que já existia água, muito vapor d'água, porque naquele começo a Terra era mais quente. Tudo isso foi se misturando que chegou a formar os primeiros aminoácidos. Esses aminoácidos vão entrar em contato com as pedras quentes, nessa formação desses lagos nutritivos, cheio de substâncias agora orgânicas, que são os aminoácidos. E eles, encostando em pedras quentes, começaram a fazer ligações peptídicas, formando os coacervados. Primeiro formando as proteínas, que foram envoltas por gotículas de água, né? E aí formando os primeiros sistemas isolados, que seriam os coacervados. Lembra, coacervado não é célula. É o primeiro modelo de como poderia surgir, depois dele, uma célula. Tá? Mas nada é do que proteína envolta por uma membrana aquosa. Tá? Atenção nisso. Aí, dentro dessa hipótese toda, vem Miller e Urey e fala, bom, isso tudo está bonito no papel, vamos tentar reproduzir em laboratório. Inúmeras tentativas, talvez mais de 100. Até que eles conseguiram chegar em um cálculo muito próximo e acertaram. Chegaram a uma mesma conclusão que Oparin chegou. O que ele fez? Ele montou no experimento in vitro água destilada, água pura, ferveu essa água, misturou com gases da atmosfera primitiva. Como é que eu sei quais eram os gases da atmosfera primitiva? É só você ir num vulcão em erupção hoje, verificar que gás está saindo ali. É o mesmo gás que é o mesmo núcleo terrestre. Né? Então, água com gases da atmosfera primitiva, mais descargas elétricas, esse vapor d'água misturado com aqueles gases, montando e desmontando as descargas elétricas, reestruturando as moléculas, quando ele coletou aqui embaixo, ele notou a presença de quê? De aminoácidos. Depois, esses aminoácidos foram colocados em pedras quentes e fizeram ligações peptídicas, formando proteínas, e ao borrifar água, eles ficaram isolados dentro de membranas aquosas, formando os primeiros coacervados. Né? Enfim, eles conseguem chegar à mesma ideia. E aí, a partir daqui, acredita-se que foram formando lipídios, que formaram as membranas, formaram as células mais simples, e assim foi evoluindo. Né? Até porque existem duas hipóteses, a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Bom, a autotrófica acredita-se que o primeiro ser teria surgido, era um ser quimiosintetizante, né, dotado de muitas particularidades, né, que produziria suas próprias substâncias. Depois deles surgiriam os primeiros seres heterótrofos anaeróbicos, que os consumiriam,
né? Já teria eles como base de alimento. Depois surgiriam os autótrofos, né? Numa evolução do heterótrofo anaeróbico, que é um fermentador. Aí surgiria o autótrofo e desse autótrofo os novos heterótrofos agora aeróbios, né? Enfim, essa é a primeira ideia. Já a ideia heterotrófica, acredita-se que primeiro surgiram os seres mais simples, bem parecido com algumas bactérias anaeróbicas, né, que seriam os heterótrofos anaeróbicos. Depois deles surgiriam alguns autótrofos e depois os heterótrofos aeróbicos, porque aí a partir dos autótrofos já teria oxigênio na atmosfera. O meio científico se divide muito numa guerra sem fim em tentar comprovar suas hipóteses. Essa daqui ainda é a mais aceita porque acredita-se que o primeiro ser deveria ser o mais simples possível, teria sido o mais simples possível, para depois ter surgido os outros. Aqui já pega um químio sintetizante, então acredita-se que não teria sido dessa forma, mas existem pesquisas das duas formas. Você tem que saber que a heterotrófica, primeiro, surge um ser heterótrofo, anaeróbico, e a hipótese autotrófica, um ser autotrófico, porém ele é quimiotrófico, ok? Visto essas duas ideias, né, discute-se até hoje, mas vem as perguntas: como teria surgido? A vida surgiu espontaneamente ou a vida teria surgido já de células existentes? Como poderia ter surgido a primeira célula? A gente já viu. Agora olha como era a discussão dessa galera aqui. É a ideia da abiogênese versus biogênese. A biogênese significa surgimento espontâneo. A vida surge do não vivo, surge da matéria bruta. E biogênese, um ser vivo surge de outro pré-existente. Quem apoiava a biogênese? Aristóteles apoiava a biogênese, né? Ele tinha muitos seguidores, pensadores na própria época. Mas um médico chamado Van Helmont, ele fez um experimento com ratos. É aquele que coloca panos sujos, roupas sujas com farelo de trigo e depois de 21 dias surgiriam ratos. Essa é a ideia de Van Helmont. Imagina um médico falando isso. Quando o médico fala isso, todo mundo acredita. Encucado com essas ideias e de que a vida não surgiria espontaneamente, vem Francesco Redi e faz o experimento de Redi. Aqueles potes com carne, um ele deixou aberto, o outro ele botou uma gaze em cima. O primeiro surgiu mosca, porque acreditava que a mosca surgiria da carne espontaneamente. Da carne surgiriam larvas que virariam moscas. Não. Ele mostrou que com a gaze, as moscas que a gente mal via chegar ali para botar os ovos, ela botou os ovos nas telas, nas gases, né? E ali não surgiu mosca alguma. Então ele mostra ali que a vida não surge espontaneamente. Quem bota aqueles ovinhos são as moscas, assim como ocorre com a própria goiaba. A goiaba coberta com uma tela não dá bicho. A goiaba que vai crescendo e é descoberto, vem uma mosquinha lá, discretamente bota um ovinho, aquela larvinha entra na goiaba. Quando você parte a goiaba, tem lá o bichinho da goiaba, dizendo que surgiu da goiaba. Lógico que não era isso, né? Então, Redi já tenta quebrar essa ideia da abiogênese. Não foi tão bem aceito, várias críticas. Aí vem Needham. Needham era um cara assim que teimoso no mundo. Pegou um vasilhame de vidro, um balão de vidro, colocou o caldo de carne e ferveu. Quando ferveu, ele foi lá e tampou com uma rolha. Aquelas rolhas de cortiça que não veda bem. Depois de um tempo, notou que ali dentro teriam surgido micro-organismos. Aí ele falava, olha aí, algo sem vida, depois de um tempo surge vida, porque ali dentro tem uma força vital. Mas lembrando, a rolha era de cortiça, não vedava direito. Os processos, as etapas do método científico não eram tão bem executadas, então era tudo duvidoso. Na mesma época, para rebatê-lo, vem um padre, Spallanzani, e fala, não é assim não. Eu vou fazer o mesmo experimento que ele. Pegou um balão de vidro, ferveu o caldo nutritivo dentro, caldo de carne, esquentou o gargalo e torceu, vedando ele hermeticamente. Depois de tempo não surgiu nada. Aí, ou seja, que eu botei aqui, ó, lacrou mesmo, né? E aí Needham começou a reclamar, imagina, você quando vedou esse balão de vidro, você quebrou a força vital. E aí as coisas, sabe o bebê chorão? Né, que não quer aceitar, aí vem o cara, Louis Pasteur.
Aí Louis Pasteur, esse francesinho aqui, fala, peraí, que não foi assim, não é assim não. Eu vou fazer o mesmo experimento que Spallanzani. Botou caldo nutritivo e ferveu. Só que ao invés de vedar, ele aqueceu e dobrou o pescoço em um formato em que a pressão atmosférica não conseguia fazer o ar entrar. Só que ele deixou aberto. Passaram dias e nada de crescer micro-organismo. Então ele vem e quebra o seu pescoço do balão, que ele chamou pescoço de cisne. Ao quebrar, poucas horas depois, começa a surgir micro-organismos. Só que ele fez tudo isso na presença de vários outros cientistas. E aí mitou, né, filho? Mostrou que seres vivos existiam no ambiente, eram seres microscópicos. E que um ser surge sempre de outro pré-existente, né? Acabando com a ideia de vez da abiogênese. Defendeu biogênese e arrebentou. Defendeu a biogênese, assim como Aristóteles, né? Mas foram superados. A teoria da biogênese definitivamente é detonada por Louis Pasteur e dele sai até o processo de pasteurização, que é um tipo de conservação de alimento, onde você esquenta o alimento, resfria absurdamente e lacra ele, embala ele, né? Para que ele não tenha contato com o ambiente, assim tendo uma conservação maior, certo? Visto a biogênese versus biogênese. E aí a pergunta é, como surgiu o primeiro ser vivo? A gente vem em Oparin e comprova com Miller como possivelmente teria surgido o primeiro ser vivo. Duas teorias aqui, aliás, duas hipóteses aqui de como esse primeiro ser vivo era, se ele era heterótrofo ou autótrofo. Tá, surgiu. Como eles chegaram até os seres de hoje? Aí vem a explicação evolutiva. Bom, antes de falar de evolução, que evolução significa transformação, modificação, são sinônimos. Evoluir é se transformar, tá? Eu respeito muito todas as ideias, é que eu tenho que te explicar todas aqui, independente de eu ou você acreditar, tá? Mas a gente tem que saber para chegar lá e marcar a questão correta, tá bom? Então, com todo respeito. Criacionismo. O criacionismo era algo fixo. Todo texto que você encontrar falando que Deus criou o mundo, colocou todas as peças em 6 dias, no 7º descansou, falou que tem um criador maior, uma força superior, criando todas as espécies, eu estou ligado ao criacionismo. Todos os seres aqui sempre estiveram, alguns foram extintos. Eu estou falando de algo fixo, que nada se modificou. Tá? A modificação veio com as diferenças de cultura e os desmatamentos e coisas parecidas, mas que todos os seres vivos já estavam aqui. Isso é a ideia de texto criacionista ou fixista. Um texto evolucionista fala de que as coisas sofreram modificações e que tudo isso teria sido analisado com o auxílio de fósseis. Os fósseis foram os maiores indicadores, né, de transformação segundo Jean-Baptiste Conde de Lamarck e Charles Darwin, né, que é o lamarquismo e o darwinismo. Primeiro vem as ideias lamarquistas. Dentre várias pesquisas que ocorriam, a que se destacou na época foi a de Lamarck, né, que falava da lei do uso e desuso, ou das transmissões dos caráteres adquiridos. Ou seja, quando se compararam fósseis de girafas de pescoço curto e de pescoço comprido, Lamarck disse, de tanto a girafa esticar o pescoço para se alimentar, o pescoço dos seus filhotes foram crescendo cada vez maior. Eu fico imaginando com aquelas sequoias gigantes com mais de 100 metros, né, se as girafas estivessem por ali. Né? Lamarck errou feio. Não dava para acreditar de que quanto mais eu usasse uma parte do meu corpo, mais ele seria desenvolvido nos meus descendentes. E quanto menos eu usasse a parte de meu corpo, menos desenvolvido, ou seja, mais atrofiada seria nos meus descendentes. Então Lamarck, ele pecou um pouquinho. Ele acertou quando ele disse que a busca pelo alimento foi um fator limitante. Foi um fator decisivo para que as espécies fossem se transformando. Mas aí vem as ideias de Charles Darwin, um cara que sofreu muito, um cara que foi muito perseguido e quase não publicou. Publicou quando ele viu, ele em inglês, viu que um americano, né, Lawrence, também ia fazer uma publicação de uma ideia igualzinha dele sobre a teoria, a evolução das espécies, teoria da evolução das espécies. Ele decide, então, junto com o Lawrence, publicar o seu livro, mas é reconhecido por Lawrence que ele foi o primeiro a pensar nisso e a escrever sobre isso. O que Darwin falava?
Darwin falava de seleção natural, que o ambiente seleciona quem fica ou quem sai, porque se não sair, morre. Né? E ele falava que todo ser tem um ancestral comum, que sofria modificações. E dentro dos seres vários que nasciam, ele tinha uma grande variedade de espécies. Darwin falava isso. Essas variedades, grande variedade de espécies, sofreriam uma seleção natural e o mais adaptado continuaria. Ele também estudou os fósseis e quando ele foi explicar o pescoço das girafas, ele disse que na verdade existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço comprido. As de pescoço curto comiam o que tinha embaixo. As de pescoço comprido tinham alimento mais separado para elas. Elas eram maiores, melhor alimentadas, então elas conseguiam cruzar todas as fêmeas, seja de pescoço curto ou comprido. Então a genética de pescoço grande foi sendo imposta, enquanto a de pescoço curto foi sucumbindo até que parou de existir. Né? Ele disse então que o meio, a força, né, o ambiente, a seleção do ambiente foi quem disse, ó, esse ambiente ficou mais propício para esse, não para esse. Ou esse migra ou a genética dele passa a ser extinta. Tá? Então, Darwin falava de uma grande variedade de espécies. Mas aí vieram e bateram em Darwin. Explica a variedade de espécies. Como é que surgia? Darwin não tinha tecnologia ainda para explicar a genética. Mendel é da mesma época de Darwin. Gregor Mendel, o pai da genética. Mas ainda era algo limitado. Até que Darwin lança sua teoria, a ciência passa a aceitá-la, mas anos depois, com o avanço tecnológico, vem o movimento neodarwinista, que em momento algum contrariou a teoria de Darwin. Ela, na verdade, só complementou, ajudou a explicar. Por isso que Darwin nunca caiu de moda. Tá? Darwin sempre esteve na moda, sempre esteve na crista da onda. Tá? Então, para a ciência, o que o neodarwinismo fez? Ele explicou a variedade de espécies, que passa a ser chamado de variabilidade genética. E como que foi explicado isso? Mostrando que ocorriam mutações e ocorriam recombinações gênicas. Esse excesso de mutações ao acaso no ambiente, que sempre ocorre, a gente vê que ocorre mesmo, e recombinações gênicas, isso aumentou a variabilidade genética, mas essa variabilidade genética toda sofria uma seleção natural e o mais adaptado continua. Então vem uma frase e me pergunta, o urso polar é branco porque vive na neve ou vive na neve porque ele é branco? Bom, segundo Lamarck, ele é branco porque vive na neve. Segundo Darwin, ele vive na neve porque ele é branco. Por quê? Eu sou branco porque eu vivo na neve? De tanto viver na neve eu fui ficando branco? Isso é segundo Lamarck. O ambiente me modificando e isso passando para as gerações futuras. Segundo Darwin, eu, por ser branco, fui para a neve, porque lá eu consigo me camuflar melhor e caçar melhor e sobreviver mais. Tá? Então, aparecendo essas frases aí, você só analisa com cuidado. Né? Evolução é transformação, modificação. Né? E a gente vai falar um pouquinho, já na próxima lousa, de especiação e depois de ecologia, tá bom? Como surgem algumas novas espécies, a gente vai dar um toquezinho e depois ecologia, beleza? É só um bate de palma aqui que vai trocar essa lousa, beleza? É rapidinho. Pronto, galera? A nova lousa tá aí e a gente começa falando ainda do finalzinho de evolução que a gente estava explicando, o neodarwinismo. Darwin ainda chegou a comparar, a comparação de partes de organismos, dos seres vivos, ajudou muito, né? Então nós temos aqui convergências adaptativas e irradiação adaptativa, ou convergência evolutiva e irradiação evolutiva, tá? Convergência é convergir para o mesmo ambiente. O que faz os indivíduos irem para o mesmo ambiente? Órgãos análogos. Convergência adaptativa tem a ver com órgãos análogos, aqueles que desempenham a mesma função. Ou seja, um tubarão que é um peixe e um golfinho que é um mamífero, por terem nadadeiras, eles foram para o mesmo ambiente, que é um ambiente aquático, certo? Então eles convergiram. Divergência evolutiva ou irradiação evolutiva ou adaptativa é que os indivíduos que tinham órgãos homólogos, independente de desempenharem até a mesma função, mas órgãos homólogos, aqueles que têm uma mesma constituição de número de ossos, porque vêm de uma mesma ancestralidade, de uma ancestralidade bem próxima, formam os órgãos homólogos. Por exemplo, os mamíferos, se você olhar os ossos do meu braço, desculpem,
com a pata dianteira de um cavalo, com a nadadeira peitoral ali, as nadadeiras da frente de uma baleia e as asas de um morcego, você vai ver os mesmos ossos, com um pouquinho de modificação no formato, mas você vai ver que tem a constituição dos mesmos ossos. Por quê? Somos todos mamíferos, né? Mas apesar de termos órgãos homólogos, cada formato me levou para um ambiente diferente. Então isso deu uma irradiação evolutiva, que é muito associada aos órgãos homólogos. Quando a gente fala de órgãos análogos, eu estou falando de convergência, órgãos que desempenham a mesma função. Quando eu falo de órgãos homólogos, eu friso mais a irradiação, né? Ou seja, temos uma mesma formação óssea, mas como são estruturas diferentes, como são patas, braços, nadadeiras, fomos para ambientes diferentes, beleza? Especiação e barreira geográfica, o que isso tem a ver? Especiação é o surgimento de novas espécies, tem vários tipos, mas a gente vai mostrar aqui o basicão para vocês. Quando a gente fala de barreira geográfica, eu estou sempre dizendo que pode ser natural ou antrópica. Natural no ambiente, antrópica feito pelo homem, isso é classificado assim como se nós não fizéssemos parte da natureza, né? Mas olha só, imagina que de repente surgiu um cânion ou um alagamento que dividiu essa população que vivia aqui, agora foi dividida para dois lados. Essa daqui vai passar os perrengues desse novo ambiente separada dessa, que vai passar outros perrengues. Aqui vai ocorrer mutações, transformações ao longo dos anos, né? A gente está falando de evolução darwiniana, e no final de milhares de anos, aqui eu vou ter uma espécie diferente dessa. Como está aqui, ó, uma espécie única, foi separada, foi levada ou foi uma estrada que passou ou alagou e separou em dois lados ou um cânion se abriu e ao serem separadas foram sofrendo modificações. Só que as modificações que ocorriam aqui poderiam também ocorrer aqui, só que aqui eu ia selecionando devido à pressão ambiental desse lado e aqui eu ia selecionando outras que sobreviviam melhor às pressões ambientais desse lado. Foram se modificando até que hoje uma é assim e outra é assim, diferente inclusive da primeira. Tá? Então isso aqui é uma forma de especiação, né, muito comumente proporcionado por uma barreira geográfica, beleza? Visto o final de evolução, a gente vai entrar agora em ecologia. Ecologia é o seguinte, eco vem de oikos, casa, logia, estudo, é o estudo da casa. Você não pode mais pensar o homem e o meio ambiente, nós não estamos separados. Nós estamos vendo aí que toda ação que nós proporcionamos no ambiente, também sofremos, pagamos por isso. Então é o homem no meio ambiente. Tá? Se aparecer um tema de redação aí voltado a essa parte ecológica, você já sabe que o homem agora está no ambiente e não separado dele, né? Então, fica já essa dica aí, quem sabe? E aqui, ecologia. Ecologia a gente sempre faz um resumo pensando em população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. O que quer dizer que eles são da mesma espécie? Porque eles são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Então quer dizer que eles já são da mesma espécie. Indivíduos da mesma espécie no mesmo local formam uma população. Várias populações diferentes no mesmo local formam uma comunidade. Posso dizer que a comunidade, então, são todos os seres vivos daquela região, porque são todas as populaçõezinhas daquela região, tá? A comunidade é um fator biótico de um local. São os seres vivos, somado aos fatores abióticos, luz, pressão, umidade, que é o não vivo. Biótico mais abiótico formam o ecossistema. Esse ecossistema pode ser um microecossistema, um macroecossistema, um ecossistema aquático, um ecossistema terrestre, arborícola, enfim, vários tipos de ecossistemas. Esses ecossistemas todos formam numa certa região de latitudes um bioma. Esse bioma, que tem toda uma característica, juntando todos os biomas do mundo, né, nós vamos encontrar toda a parte viva do planeta, que é chamado de biosfera. Tá? Então essa é a sequência. Conjuntos de indivíduos da mesma espécie formam a população, conjunto de populações ou a comunidade, comunidade mais os fatores abióticos formam o ecossistema, os ecossistemas formam biomas e os biomas todos formam a biosfera. Tá certo? O que eu tenho que saber muito, que aparece constantemente no Enem? Habitat, nicho ecológico. O significado dessas duas palavras são fundamentais quando você estiver lendo um texto. Aparece um texto muito bonito e vai falar sobre o local onde o indivíduo vive.
A casa dele, ele vive na floresta, começa a descrever o local onde ele vive. O local, não ele e nem os hábitos dele, só o local onde ele vive. Está descrevendo o local onde ele vive, eu estou falando do habitat dele. Agora, se estiver falando como ele vive, o que ele caça, né, que ele tem hábito noturno, que ele gosta de atacar a parte alta das árvores, aí eu estou falando dos hábitos dele, eu estou falando da profissão, o papel que ele desempenha no ambiente. É o seu nicho ecológico. O papel que ele desempenha e todos que fazem parte disso formam um nicho ecológico. O local onde ele vive, a descrição do local onde ele vive, tá? O ambiente, a parte física ali, eu estou falando apenas do habitat, tá bom? Se liga nesses dois termos, que isso é fundamental na hora da resolução de algumas questões, tá? Cadeia e teia alimentar. Cadeia alimentar, uma sequência linear, olha aqui. Teia alimentar, são várias cadeias interligadas, essa é a grande diferença. Cadeia alimentar. Eu começo sempre com um produtor, que é um ser fotossintetizante. Assim como na teia, eu tenho produtores, são seres fotossintetizantes. O que você tem que se ligar aqui é o sentido da seta. Cara, presta atenção. Moça, presta atenção. O sentido da seta é fundamental. Se a seta estiver para o lado contrário, a situação é contrária. E isso já ferrou a vida de muita gente. Então se liga aqui. Capim é comido pelo gafanhoto. Na base da seta é quem é comido, na ponta da seta está quem come, tá? Então, o capim é comido pelo gafanhoto. O gafanhoto é comido pelo sapo. O sapo é comido pela cobra. Isso aqui é uma cadeia alimentar, certo? Uma sequência linear. Onde o primeiro fotossintetizante é chamado de produtor, produz seu próprio alimento, porque ele faz fotossíntese. Quem o come normalmente é um herbívoro ou um onívoro, que se alimenta de vegetais, é o consumidor primário. Quem come o consumidor primário é o consumidor secundário, que pode ser um carnívoro ou um onívoro também. E quem come o consumidor secundário é o terciário, e assim vai. Lembrando que produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Isso aqui é quando eu falo da posição dos indivíduos. Agora, em termos de nível trófico, o capim é quem recebe a principal energia, que é a energia solar. Então ele está no primeiro nível trófico. Do primeiro nível trófico para o segundo nível trófico, que é quem come o primeiro, passa apenas 10% da energia que existia aqui. Do segundo nível trófico para o terceiro, passa apenas 10% do que esse aqui tinha. Então você nota que a energia vai diminuindo ao longo da cadeia. Quanto mais distante eu estou do produtor, menos energia chega para mim. Então, se fosse olhar em termos de vantagem de obtenção de energia, o mais vantajoso é esse aqui, ó, para consumir. Ou logo esse que pega a primeira energia, tá? Mas o que você vai ter que se ligar é, quanto mais distante eu estou do produtor, menos energia chega, tá? Outra coisa, o sentido da seta. Outra coisa é produtor, consumidor primário, secundário e terciário. É uma coisa. Nível trófico é outra. Presta atenção. O primeiro nível trófico está sempre no produtor. E aí você vai seguindo as setas, tá? Se eu falar de toxinas, como está ocorrendo aí esse petróleo todo aí que está contaminando o nosso litoral brasileiro, isso está contaminando muitos seres, né? Sejam eles produtores, consumidores primários e secundários. Olha o que acontece. Quando contamina todo mundo na cadeia, esse aqui contaminou, vamos dizer, com 3 gramas. Se o gafanhoto comeu 3 capins, 3 vezes 3, 9. Esse aqui já está com 9 gramas, fora o que ele está pegando do ambiente. Se o sapo comeu 2 gafanhotos, aqui tinha 9 gramas, aqui já está com 18 gramas de toxina, fora do ambiente. Se a cobra comeu 2 sapos, eu já tenho 36 gramas. Notem que a toxicidade vai se acumulando ao longo da cadeia. Enquanto a energia se perde, as toxinas se acumulam, tá? Então presta bem atenção para quando você estiver lendo algum textinho lá, a energia vai se dissipando, porém as toxinas vão se acumulando, ok? Passando de uma cadeia e vindo para uma teia, a teia, o que você nota? O sentido da seta. Olha aqui, ó, a árvore é comida pelo gafanhoto, que é comida pelo sapo, que é comida pela cobra, que é comida pelo gavião. Aí olha aqui, ó, a árvore é comida pelo passarinho, que é comido pelo gavião. A vaca come o capim, ou seja, o capim é comido pela vaca, que é comido pelo tigre.
O capim é comido pelo rato, que é comido pela cobra, que come o sapo, tá vendo? O sapo é comido pela cobra, mas a cobra é comida pelo tigre. Tem que prestar atenção no sentido da seta, tá? O predador está na ponta da seta. O predador está sempre na ponta da seta. Nesse caso aqui, ó, o tigre está predando a cobra. Ele é o predador, tá? Os que não são consumidos por ninguém são chamados predadores de topo. Agora notem que esse tigre, ele está fazendo quantos níveis tróficos diferentes? Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico nessa cadeia. Primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Numa teia, o mesmo indivíduo pode ocupar níveis tróficos diferentes. Então, para o tigre, tá melhor comer a vaca, porque está chegando mais energia nele, porque lembra que a energia vai se perdendo através dos níveis, do que ele seguir aqui e comer a cobra. Quando ele come a cobra, se ele comer 1 quilo de cobra, vai ter menos energia do que comendo 1 quilo de vaca. Entenderam? Beleza. Isso aqui pode ser representado em pirâmides, pirâmides energéticas, pirâmides de biomassa e pirâmides numéricas, são as pirâmides ecológicas. A pirâmide de energia é sempre assim. Lembra que a energia maior está aqui e vai se perdendo? Então sempre o formato de uma pirâmide de energia é esse. A base maior e vai diminuindo, porque a energia vai se perdendo ao longo da pirâmide, ou seja, da cadeia. Quando é uma de biomassa, normalmente é assim. Eu tenho que ter mais comida do que quem come. Mais comida do que quem come. Então, a pirâmide de biomassa tem que normalmente ser assim. Porém, quando é em ambiente aquático, o fitoplâncton, ele sempre, quando calculado, está menor do que o zooplâncton. Então, o único momento em que a pirâmide de biomassa pode apresentar a base invertida é na pirâmide de biomassa aquática. Fora isso, sempre vai ser assim. E a pirâmide numérica é conforme a história. Pode contar uma árvore, 300 gafanhotos, 20 passarinhos e 500 piolhos de passarinho. Ok? Então, a numérica vai da história que eu estou contando. Ela pode ser 10 milhões de pés de capim para 500 búfalos e 20 leões, tá? Então ela vai variar conforme a história é contada, tá bom? Ela não tem um formato contínuo, constante, tá bom? Relações ecológicas, você tem que se ligar em duas coisas de cara. Relação interespecífica e intraespecífica. Para você não confundir, você pensa internacional. O que é internacional é diferente do nacional. Pronto! Eu já sei que são entre espécies diferentes. E a intraespecífica é, então, entre espécies iguais, tá? Seres da mesma espécie, relação ecológica entre eles, relação ecológica entre seres de espécies diferentes. Nas interespecíficas, nós temos harmônica e desarmônica, assim como na intraespecífica, harmônica e desarmônica. Vamos aprender primeiro essa daqui. Harmônica, que não gera prejuízo. Mutualismo é uma relação mútua entre os dois seres. Os dois tiram vantagem um do outro, só que não tem prejuízo. E um não vive sem o outro. Exemplo, líquen. Líquen é uma associação entre algas e fungos. Se a alga for embora, o líquen não vai ter matéria orgânica para comer. O fungo, desculpe. Se o fungo for embora, a alga não vai ser hidratada, porque ele acumula água. Então eles precisam estar juntos. Assim como tem protozoários no intestino do cupim, que só vivem lá e que digerem a celulose na madeira que o cupim come. Então são relações que têm uma troca mútua, assim como a mitocôndria está nas nossas células. Eu alimento as mitocôndrias, ela me dá energia. Então isso é um mutualismo, uma troca mútua, tá? Chamado também, em alguns casos, aí de simbioses, mas é uma troca mútua. Existe compromisso. A protocooperação não tem compromisso. Um tira proveito do outro, tá? Positivo para os dois lados. Porém, se um for embora, o outro não morre. Tipo, o passarinho que pousa no boi para comer os carrapatos. O passarinho está se alimentando e está tirando os carrapatos do boi. Se o passarinho não vier, o boi leva a vida. Se o boi não vier, o passarinho come outra coisa. Então, protocooperação é quando ambos trocam favores, é uma troca também dos dois lados, porém não existe dependência, beleza? Comensalismo, só um tira vantagem. Muitos livros mostram que o comensalismo é quando um tira vantagem e o outro não leva prejuízo, que pode ser por alimento, que pode ser por moradia, tá? Mas alguns outros livros detalham.
dizendo que o comensalismo é quando um tira vantagem do outro sem causar prejuízo, mas para se alimentar. Por exemplo, o leão comeu e largou a carcaça. Aí vem o abutre e se alimenta da carcaça que o leão deixou. O abutre e o leão, qual é a relação entre eles? Comensalismo. O abutre está tirando proveito do que o leão deixou sem causar prejuízo ao leão, ok? Então você tem que ler o texto para ver o que ele está te dizendo. Não fica decorando, esse animal com esse é isso. Não, lê o texto direitinho para você não se dar mal, para você ver o que o texto está dizendo, que é segundo normalmente o texto. Comensalismo, já que só um leva vantagem, quando é por moradia, muitos livros já chamam de inquilinismo. Só um leva vantagem, tirando proveito do outro, mas sem causar prejuízo, porque é harmônica, só que é para moradia. É um local onde eu vivo, eu me escondo ali, sem gerar prejuízo e tirando vantagem dessa moradia. Quando a minha vantagem é morar em cima de uma árvore para captação de luz, eu chamo inclusive de epifitismo, que são as epífitas. Muitas bromélias fazem isso com árvores. Tiram proveito da árvore, o passarinho levou ela até lá em cima, né? Um raminho, e ela cresceu lá, está tirando proveito, não está causando prejuízo. Se no texto estiver dizendo que as raízes estão entranhando na planta e sugando a sua seiva, aí já não tem nada de harmônico, tá? Bom. Desarmônico, interespecífica, eu tenho predatismo, quando um mata o outro para comer, acabou. O boi mata o capim para comer. O leão mata a zebra para comer. Inclusive, quando o boi pega o capim para comer, é um herbivorismo, né? Mas é um tipo de predatismo. Quando um indivíduo mata o outro para comer. Não é que mata o outro para se livrar dele, não. Mata o outro para comer. Predatismo. Parasitismo é quando um tira proveito do outro, causando prejuízo, já é desarmônica, e podendo levá-lo à morte. O vírus na gente, a lombriga, vários parasitas, tá? Amensalismo, quando um indivíduo libera toxinas no ambiente para matar a concorrência. O eucalipto faz isso para evitar que cresçam algumas outras espécies que possam concorrer com ele. Algumas algas fazem isso, que proporciona até a maré vermelha. É um tipo de amensalismo, libera toxinas para matar a concorrência, para não concorrer com a matéria orgânica e o oxigênio ali. Tem a eutrofização. A eutrofização é quando é liberado no ambiente muita matéria orgânica e aí os seres microscópicos ali vão se reproduzir muito, vão aumentar grandiosamente a sua quantidade, né? Roubando o oxigênio, levando a um prejuízo, peixes que começam a morrer por desoxigenação do ambiente, tá? Só lembrando, o amensalismo, tá? Tá tudo ligado a isso, a essa liberação, por exemplo, quando essas algas começam a se multiplicar devido ao processo de eutrofização, elas liberam toxinas, formando até a maré vermelha. Quando você vê maré vermelha, que é um efeito natural em algumas praias, mas quando você vê em algumas lagoas, com certeza está sendo liberado muitos dejetos ali orgânicos, tá bom? E competição. Competição interespecífica é quando dois seres apresentam o mesmo nicho ecológico. Ou seja, o leão e a hiena. Ambos vivem na savana, ambos se alimentam de herbívoros, ambos têm até hábitos noturnos, então quando eles se encontram, eles vão disputar o espaço e o alimento. Então sempre vai acontecer competição interespecífica quando ambos apresentarem o mesmo nicho ecológico. Já a intraespecífica também tem harmônica e desarmônica. A harmônica é quando os seres da mesma espécie vivem juntos, formando o quê? Uma colônia. Uma colônia é quando todo mundo vive junto, uma colônia de bactérias, é cada um por si, mas vivemos em colônia aqui, porque juntos somos mais fortes, tá? Já a sociedade tem um processo de hierarquia, né? Então eu tenho seres de mesma espécie, mas eu tenho aquelas abelhas operárias, eu tenho os zangões que servem para fecundar a abelha rainha, né, que é criado por ela, por partenogênese, eu tenho a abelha rainha que bota os ovos, então eu tenho toda uma divisão de trabalho, né, assim como ocorre também com as formigas, com os cupins, tá? Então eles vivem em sociedade, constrói um lar para que todos sobrevivam daquele lar, dividem o trabalho e dividem o alimento captado. Tá? Diferente da colônia. E desarmônica eu tenho quando eu tenho um certo predatismo entre seres da mesma espécie, que é chamado de canibalismo, e a competição.
Como é a competição entre seres da mesma espécie? Ué, quando eles querem a mesma fêmea, dois machos começam a brigar, competição sexual. Ou quando dois tigres se encontram num território menor, um vai botar o outro para correr, que é a competição por território, assim como ocorre a competição por alimento entre seres da mesma espécie, tá bom? E vamos falar também dos biomas brasileiros. Aqui é um resumão, tá? Fica a dica aí, eu assisti uma vez um videozinho, um videodesenho chamado Os Guardiões da Biosfera. É bom para dar uma descontraída, é bem infantil, mas dá muitas características dos nossos biomas brasileiros. Mas o que a gente pode falar? Primeiro, localização, eu tenho que saber dos biomas, tá? Pega um mapinha de biomas e dá uma olhada, tá? Biomas brasileiros é o que bem aparece no Enem. Então eu vou falar da floresta equatorial amazônica, o maior de todos. É uma grande área ainda bem preservada, com muitas reservas. É o maior banco genético do planeta, apresenta a maior biodiversidade vegetal e animal juntas, é a maior biodiversidade de seres vivos do planeta. Nela passa o rio mais volumoso em quantidade de água do mundo, tá? É a maior bacia hidrográfica do planeta, tá lá, floresta amazônica, fica no norte do nosso país e não pega somente o Brasil, pega também outros países vizinhos e não pega só um estado, pega alguns estados, né, do norte do nosso país, pegando alguns ali até da região centro-oeste, tá? Então, floresta equatorial amazônica, um baita bioma, o subsolo dela tem muita água e o subsolo dela tem muitos minérios, né? É riquíssima, né? É a nossa Amazônia, certo? Mata Atlântica, bom, é só lembrar do Oceano Atlântico, ela cobria antes toda a costa do Brasil. Foi a mais devastada. Hoje restam cerca de 10%, de 7% a 12%, porque está ocorrendo um grande processo de recuperação, mas a ocupação, a colonização, a depredação dessa floresta foi muito grande. Mas por ela ser desde o norte, ali do nordestão do Brasil, até quase no sul, em algumas regiões ainda que temos até a Araucária ainda fazendo parte dela, né? Nessa Mata Atlântica toda, nós temos possivelmente a maior biodiversidade vegetal do planeta. A maior área preservada está aqui no sudeste, né? Na região ali de Iporanga, no Vale do Ribeira, né? Ainda temos uma quantidade preservada, mas temos também muita área preservada na Bahia, mas não de mata primária, porque tem muito cacau embaixo. Mas como o plantio lá do cacau é em sombra, chamado cabruca, né, ajudou a manter a floresta alta, tá? Mas ainda tem uma cobertura muito interessante ali. Cerrado. Cerrado é o nosso bioma central. Ele faz divisa com quase todos os outros biomas, menos com Campos, que está lá no sul. Então o Cerrado ele é fantástico, ele já se caracteriza por ser o berço das águas. Tem muita água naquele subsolo, muitas nascentes. Ele tem a maior área de ecótone, ou seja, de divisa com outros biomas. Ele se caracteriza por uma vegetação savânica, com árvores e arbustos espaçados. Como o solo tem muito minério, né? As árvores tendem a crescer com retorcimento e as cascas são bem grossas. Lá existe constantemente incêndios naturais que ajudam até na limpeza de pragas e tudo mais, e só a vegetação melhor adaptada sobrevive, tá? O Cerrado está muito atacado pela pecuária e pela agricultura no nosso país, está bem ameaçado, né? Mas é um ambiente maravilhoso a se conhecer, né? E para o nosso próprio país, né? A gente tem que prestar bastante atenção nesse bioma aqui, tá? Esse muito devastado e esse sofrendo grande devastação aí por ocupação humana, principalmente na produtividade, tá? Caatinga. Caatinga é particular. Caatinga significa mata branca. É aquela mata que você olha e fala, meu Deus do céu, tá seco, tá tudo morto, tá nada. Quando bate uma chuvinha, porque as chuvas não são periódicas, né? São irregulares, mas quando bate uma chuvinha começa a brotar, dá uma esverdeada e depois volta para seca. Chove em poucas épocas do ano, né? O mandacaru, os cactos, as cactáceas são a vegetação mais característica. Muitos animais que lá vivem são endêmicos, só vivem lá, porque eles são especializados em viver naquele ambiente,
né? Tá lá no nordestão do nosso país. A gente sabe que é um clima semiárido, né? Bem seco, então muita atenção com a caatinga. Pantanal, maior planície alagada do planeta. Muitos rios, épocas sazonais, tem regiões que são sempre secas e regiões que são sempre úmidas. E regiões que em épocas do ano estão alagadas e outras épocas estão secas. São construídas até mesmo nessas regiões as casas de palafita, né? Aquelas casas com maior altura, né? Porque épocas estão secas, sobe com a escada, e épocas estão alagadas, você sai de barco, né? Existe muita matéria orgânica naquela região. Mato Grosso do Sul ali é o berço do Pantanal, muitos peixes, muitas aves, né? Um paraíso, inclusive, a se visitar e a se estudar melhor. Campos, está lá no sul do nosso país, né? A gente lembra dos campos ou pampas, né? Que é o pampa gaúcho, vegetação mais rasteira, próxima a pastos, né? É só lembrar do churrasco, só lembrar da carne do boi, pronto, você já associou a esse bioma, tá? Tem alguns roedores, o ratão do banhado, né? É uma vegetação muito peculiar. E mata de cocais. Mata de cocais, ela está aqui na lateral da Amazônia, imprensada um pouquinho para cima da Caatinga. Você fala, como é que é esse local? Úmido, meio alagadiço, que nascem muitas palmeiras, como a carnaúba e o babaçu, né? É algo muito particular. Você fala, meu Deus, é um oásis no meio quase do sertão, próximo à Amazônia, tá? Região ali próximo ao Maranhão, é onde ele se localiza. E se falarmos de araucária, nós pensamos na araucária como parte da Mata Atlântica, mas muito mais presente lá no sul, porque é o pinheiro do Paraná, é uma gimnosperma que libera o pinhão, né? Aquela semente, não é fruta, é semente, sementes nuas, né? Presentes também na mata de araucária. Muitos autores colocam como parte da Mata Atlântica, assim como os manguezais. Manguezal é local onde eu tenho encontro sempre de rios, água doce com mar, água salgada, formando aquela água salobra, um grande estuário, né? Um berçário para peixes que se reproduzem ali, nascem, crescem e depois vão para o mar, né? Árvores especializadas naquele solo rico em matéria orgânica, porém desoxigenado, então elas botam as raízes pneumatófaras, né? As partes de escora também, temos caranguejos, crustáceos, né? Então coloca-se ou como um bioma separado de manguezal, porque tem outras regiões alagadiças, até pantanosas, que querem chamar também de manguezal, né? Ou como na Mata Atlântica. Tá bom? É só se ligar nas características, ler o texto direitinho, que sempre tem uma coisa ou outra denunciando. Tá bom? Pega o que você viu aí, vai escrevendo e a gente vai falar agora na próxima lousa dos ciclos biogeoquímicos de uma maneira também bem sucinta, beleza? Só vou trocar essa lousa, é rapidinho, vem. Prontinho, minha galera? Nova lousa, a última lousa aqui da nossa segunda aula de revisão para o Enem. Então vamos lá. Os biociclos ou ciclos biogeoquímicos, como queiram chamar, nós temos como destaque ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. Olha como é fácil, olha como é simples esse resumo da explicação de todos eles. Biociclo, ciclo da água. O que eu quis mostrar aqui para vocês? Essas passagens, mudanças de estados físicos da água, isso aparece demais no Enem. A gente acha uma coisa às vezes tão boba, tão simples, que a gente viu lá na quinta série, no sexto ano, mas olha aí como é que funciona. Água congelada, água líquida, água no estado gasoso. Do sólido para o líquido, chamado de fusão, do líquido para o vapor, para o gasoso, vaporização ou evaporação, do vapor para o líquido, liquefação ou liquidificação, e do líquido para o sólido, solidificação. Isso acontece na natureza também, quando a gente fala de ciclo da água. Como é que isso acontece na natureza? O gelo derrete do alto das montanhas, vão formando riachos. Então ali eu já vou notando uma fusão que vai derretendo, formando riachos. Esses riachos vão formando rios, que desaguam sempre no oceano, ou formam lagoas, ou eu tenho aquíferos. Tudo isso é água no estado líquido. Tá? Essa água é consumida por animais e vegetais que transpiram, evapotranspiração, ou que o sol incide sobre a água líquida dos oceanos, dos rios, lagos, que também faz o processo de evaporação. Toda essa água evaporada ou evapotranspirada condensa. Nesse processo de condensação, né, que eu tenho aqui, ó,
da água para o vapor, vaporização, e do vapor para o líquido, liquefação ou condensação. Essa condensação forma gotículas de água que vão precipitar e chover de novo. Então, nesse ciclo da água, eu tenho que me ligar também tudo isso aqui na natureza, né? Então, eu tenho fusão, vaporização, liquefação ou condensação também, ou liquidificação, né? E solidificação, tá? Então, na natureza, sabendo que as florestas protegem o subsolo, por isso floresta é importantíssima. Por quê? Porque se a água está no solo e o sol bate, evapora, a água não infiltra e não abastece os lençóis freáticos, não abastece os aquíferos. Então hoje a presença de florestas é fundamental para a manutenção da água no subsolo. Não é só a manutenção climática, de deslocamentos de massas de ar e tudo mais. É muito preocupante com a água que tem no subsolo e a gente vive de água. Então é um ciclo importantíssimo, tá? A água normalmente ela é captada dos mananciais pela uma estação de captação, passa por carvão ativado que já vai tentar tirar o cheiro daquela água, porque os mananciais deveriam estar muito bem preservados. A gente sabe que nem sempre é assim, mas tem a captação. Depois vai para o primeiro tanque, o tanque de floculação, são colocadas substâncias que vão fazer com que a sujeira fique aglutinada, formando flocos. Depois vai para o tanque de decantação, onde a sujeira cai. Depois eu jogo para o tanque de filtração, que passa por cascalhos, areia fina. Sai uma água bem limpinha, que já vai para o tanque de cloração, recebe cloro para matar qualquer bactéria, recebe flúor, que depois é obrigatório na nossa legislação a colocação de flúor na água, para que isso já seja uma aplicação natural para as pessoas, para que combata as cáries dentárias. E depois da fluoretação, vai direto para a caixa d'água central, que vai ocorrer a distribuição. Tá? Então se liga no ciclo da água, se liga nessa estação de tratamento de água que eu resumi aqui para vocês, para não ter nenhuma surpresa. Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio está diretamente ligado ao do carbono, mas vamos falar dele porque o oxigênio é esse gás maravilhoso que nós respiramos. Quando a gente fala de oxigênio, a gente não pode esquecer também do O3, que forma o ozônio, né? Que quando lá na atmosfera, lá em cima, está tudo em ordem. É o ozônio protetor, filtro solar, né? Ele não deixa os raios ultravioletas chegar até a gente, tá bom? Então, agora o ozônio, quando ele se forma aqui embaixo, devido a altas temperaturas, às vezes, ambientes muito secos, principalmente no inverno, que é frio e seco, e aí começa a liberação por causa de compostos químicos liberados por carros, e de repente começa a ter formação de ozônio, ele é grande irritante para os olhos, ele arde muito, irrita as vias aéreas. Então o ozônio aqui embaixo não é muito bom não, ele é bom lá em cima, tá? Então, mas quando a gente fala de oxigênio, o oxigênio que a gente respira, nós somos seres aeróbicos, né, adaptados ao oxigênio, o oxigênio ele é proveniente da fotossíntese. A fotossíntese que promove o nosso oxigênio atmosférico é o do fitoplâncton, é o que está na superfície do mar. Esse é o oxigênio que nos interessa. O oxigênio produzido pelas florestas, 90% dele é consumido pela própria floresta. Então não é o nosso, não posso dizer mais Amazônia é pulmão do mundo. Está errado isso já há muito tempo, desde a década de 90. Né? Já nas conferências isso já foi corrigido. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Ela pode ser o grande filtro, o grande estabilizador, o grande guardador de água subterrânea, beleza. Mas por que eu tenho que te alertar disso? Porque o nosso oxigênio vem do fitoplâncton, tá? Mas o fitoplâncton não absorve também o oxigênio que ele produz? Como ele está na superfície, ele libera para a atmosfera. Mas como ele é aquático, quando ele quer pegar, ele pega da própria água. Tá? Então, fitoplâncton é o nosso maior produtor de oxigênio, é o nosso verdadeiro pulmão. Tá? É o fitoplâncton presente lá nos oceanos, certo? A fotossíntese libera oxigênio, o oxigênio normalmente é consumido na respiração e na queima. Deixa eu atentar uma coisa para vocês. A planta faz fotossíntese e produz oxigênio, mas a planta também faz respiração e aí ela consome oxigênio. Ela precisa viver, ela é um ser aeróbio também, beleza? Ciclo do carbono, esse aqui é importantíssimo. Por quê? Primeiro vamos entender ele. Eu desenhei aqui a equação bem resumida da fotossíntese, gás carbônico, que é carbono inorgânico, mais água na presença de luz, vai ser transformado em açúcar e oxigênio. Esse açúcar e oxigênio, na respiração, vai ser
ó, C6H12O6 é o açúcar, mais, mais oxigênio, tá? Corrigiu aí? Tá? C6H12O6 mais oxigênio vai ser transformado em energia, liberação de gás carbônico e água, que a fotossíntese vai pegar para produzir açúcar e oxigênio, que a respiração vai pegar para produzir energia, libera o resíduo que vai ser utilizado e fica nesse ciclo. Né? Então o vegetal já faz isso por si só. Mas quem mais respira o que o vegetal produz? Nós consumimos o oxigênio e o próprio açúcar, né? A queima, para ter combustão, eu preciso do comburente oxigênio para ter a queima. A fermentação acaba liberando o CO2. A fermentação, ó, deixa eu fazer um negocinho aqui, presta bem atenção. Aqui e aqui. A fermentação não pega oxigênio, ok? Mas libera gás carbônico. O gás carbônico na atmosfera, olha quanta coisa libera gás carbônico para a atmosfera. E olha quanta coisa fixa o oxigênio, o gás carbônico da atmosfera. A fotossíntese é a única que consegue fixar esse gás carbônico, esse carbono atmosférico, né? E aí a fotossíntese depois libera mais oxigênio, que vai ser consumido nas queimas, na respiração, e a fermentação não consome oxigênio, mas libera gás carbônico, e aí fica esse ciclo equilibrado, lindo, perfeito, né? O vegetal vai crescendo, fixando o gás carbônico, depois a gente usa ele e fica nesse ciclo equilibradíssimo. Aí resolvemos mexer com o carbono que estava guardado, que era o petróleo, o fóssil. E aí jogamos ele agora para a atmosfera e queimamos ele com vontade. E aí esse excesso de carbono na atmosfera está proporcionando algumas situações não tão benéficas. Vamos falar aqui, efeito estufa. Efeito estufa é a liberação de gases estufa na atmosfera que mantém o clima do planeta, mantém a temperatura do planeta quentinha. Porque o carbono é um bom fixador de temperatura, de calor. Então ele existente na atmosfera é muito bom, porque quando a gente esquenta virado para o Sol, durante a noite virado para o restante do universo, a gente não perde esse calor tão facilmente, então a gente se mantém aquecido, com temperatura ainda ideal até começar um novo dia. O efeito estufa é muito bom. Agora, quando eu acrescento mais carbono, eu passo a ter um aumento da temperatura, que é o aquecimento global. Né? Então, o aumento de gases estufa, principalmente o gás carbônico liberado ali na queima dos combustíveis fósseis, que não faziam parte do ciclo, aumenta a quantidade de carbono, então aumenta a temperatura. Mas quem retira esse carbono da atmosfera? Não são as plantas? Eu estou plantando ou estou devastando? Estou desmatando. Então presta atenção, olha a bobagem que a gente está fazendo. Além de jogar mais carbono para a atmosfera, quem retiraria isso? Eu estou detonando. Né? Então eu tenho que prestar atenção, plantar mais. Se cada um de vocês aí, cada um de nós, plantarmos uma árvorezinha por ano, ou duas, por que não 3? Isso já ajudaria muito. Né? Vamos parar de cimentar tudo, vamos deixar com grama e plantar umas árvorezinhas, que tudo isso ajuda a retirar carbono da atmosfera. Tá? Melhorando. Então plantar, reflorestar é a grande saída. Não só colocar filtro nas chaminés ou diminuir a emissão de poluentes. Obviamente que se eu começo a substituir a energia da gasolina, a energia química ou fóssil da gasolina, do diesel por eletricidade, por energia solar, tudo isso ajuda. Né? Então a gente deixa de emitir tanto carbono na atmosfera e a gente começa a pensar melhor nesse planeta. Tá? Se aparecer alguma coisa sobre chuva ácida, tem a ver com centros industriais liberando muita toxina para a atmosfera, muito dióxido de enxofre, né? E isso aí, junto com a água, pode formar um H2SO4, por exemplo, né? E formando uma chuva mais ácida, porque já tem a chuva ácida normal. A chuva já tem um pH de 5,8, 5,5, 5,8, que já é ácido, tá? Mas pode ficar mais ácido ainda com esses poluentes todos, principalmente liberados aí na queima, na combustão, né, dos automóveis e de indústrias, né, regiões industriais. Sempre vai ter, grandes centros urbanos acabam sempre tendo maior quantidade de chuva ácidas que destrói patrimônios,
vegetações, queima as folhas e aí começa lagos que começam a ter acidificação e eu passo a ter um problema intenso na parte ecológica, tá? Se falar de camada de ozônio, a gente já falou aqui, é proteção contra raio ultravioleta para prevenir câncer de pele, essas coisas. Fechou? Bom, visto isso, o aquecimento global, aumento de marés, répteis que vão nascer cada vez mais machos porque depende de uma certa temperatura, né? Morte de corais, tudo isso também. Mas é num plano um pouco mais longínquo. Mas é o que a gente vai deixar para a geração futura. Vamos prestar atenção. Visto o ciclo do carbono, espero ter ficado bem claro para vocês, vamos falar resumidamente também do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é importantíssimo. Por qual motivo? O que eu preciso de nitrogênio? Bom, para construir as bases nitrogenadas, que formam o seu DNA e RNA. Nossa, eu preciso muito disso. E para construir os aminoácidos, que vão virar proteínas, que são as substâncias mais abundantes de qualquer ser vivo. Substâncias orgânicas. Nossa, eu preciso muito disso. Então, o nitrogênio, ele é fundamental para a gente, só que a gente não consegue pegar ele do ar. Ele é muito abundante no ar, só que ele até entra, mas não fixo. E como ocorre essa fixação? Bom, como é que ocorre também a liberação? O nitrogênio não está nos corpos dos seres vivos? Se eu consumi-lo, eu estou pegando nitrogênio para mim. Ah, então é só se alimentar que eu pego nitrogênio? Sim. Mas como é que eu vou me alimentar de alguém que não pegou nitrogênio? Tem que saber como é que ele pega nitrogênio, então. Olha o que acontece. O nitrogênio atmosférico, ele é absorvido pelas bactérias fixadoras de nitrogênio presentes em plantas leguminosas. As rhizóbiums, né? O tipo dessas bactérias, que fixam o nitrogênio e aí a planta começa a ter nitrogênio nela. Para construir os seus aminoácidos e seu material genético também, né? As suas estruturas todas. Essas bactérias, essas plantas também, depois pode ser fixado esse nitrogênio por bactérias fixadoras de nitrogênio também presentes no solo. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio presentes no solo, ou a decomposição por fungos e bactérias de animais que morrem e vegetais que morrem, vão formar o quê? A amônia. Esse processo aqui, ó, das bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, ou a decomposição de matéria orgânica, vai formar a amônia. Esse processo aqui é chamado de amonização, tá? Formou a amônia vai sofrer agora uma ação das nitrossomonas. São tipos de bactérias que vão transformar a amônia em nitrito. Só que o nitrito é tóxico para as plantas. Então as nitrobactérias vão transformar o nitrito em nitrato. E esse nitrato agora pode ser absorvido pelas raízes das plantas, ou as bactérias desnitrificantes vão transformar o nitrato em nitrogênio atmosférico e o ciclo está completo. O processo de transformação da amônia em nitrito é chamado de nitrificação e o processo de transformação do nitrato em nitrogênio atmosférico é chamado de desnitrificação. É isso o ciclo do nitrogênio. Cuidado ao queimar o solo, ao destruir nas queimadas aí para fazer plantio, para eu não acabar com essas bactérias todas aqui e interromper o ciclo do nitrogênio e aí eu vou estragar o meu solo também. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa segunda aula de revisão para o Enem. Se liga que tem mais outras. Não esquece de acessar o nosso canal também, Vire Bicho. Nosso bicho é com X na cabeça. Valeu!